Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, está começando mais um episódio TPM no ar, Saúde e Estética. E eu já quero fazer aquele convite especial. Se você ainda não segue o nosso canal, agora é a hora. Segue, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilhe o nosso conteúdo aí com muitas pessoas que vão ficar felizes de saber tudo que a gente tem compartilhado aqui. Não só na temporada Saúde e Estética, mas como todo o conteúdo aqui do nosso canal do TPM. Agora, quero fazer um outro convite para você. Acesse o nosso site, www.tpmnoar.com.br. Lá você vai encontrar a terceira edição da nossa revista, que tem todos os conteúdos que você está acompanhando aqui no podcast, mas também lá de forma escrita para você também compartilhar. E se você é aqui da nossa região do Vale do Paraíba, você pode mandar um direct para a gente no nosso Instagram para ter a versão impressa da nossa revista gratuitamente aí onde você estiver. Só mandar uma mensagem que a gente explica como faz para conseguir um exemplar. Agora eu vou apresentar as nossas convidadas de hoje. Vamos falar muito sobre beleza, mas contando para você que beleza é fundamental para a autoestima e para o cuidado. Beleza, como a gente sempre disse aqui nas temporadas, é saúde. Falar de estética nos tempos de hoje é falar de saúde. Eu vou apresentar para vocês a Simone Afonso. Ela é formada em professora do ensino médio e também do ensino fundamental. Ela é graduada em Ciências Contábeis, mas migrou para a área da estética e da beleza. Tem mais de 30 formações na área da saúde e também dá aula na área de estética. Ela fundou as Sobrancelhas Mais Perfeitas com o intuito de trazer cuidado e autoestima para as mulheres. Seja bem-vinda ao microfone do TPM, Simone Afonso. Obrigada, Marcela. Super prazer. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. A gente que agradece. E junto com a Simone, a gente recebe aqui a Bela Patera. Ela é especialista em consultoria de imagem pessoal. Ela é profissional e coach de estilo com foco em visagismo comportamental, morfológico e estético. Ela é embaixadora da SP Sobrancelhas Mais Perfeitas, a estética que acredita na harmonia, na beleza, respeitando todos os traços. E hoje ela vai contar um pouquinho também como é esse universo da SP Sobrancelhas, que tem uma infinidade de serviços para deixar você mais bonita e produtos da linha SP, que são exclusivos para todas as clientes. Seja bem-vinda também ao microfone do TPM, Bela. Marcela, obrigada, viu, pelo convite. Oi, pessoal! Tô amando já estar aqui, porque eu adoro isso aqui e amo falar do que eu faço, principalmente, né, estando com as sobrancelhas mais perfeitas, sendo embaixadora, trazendo dentro do meu propósito, do que eu acredito sobre beleza. Quando a gente fala de imagem, a gente fala de beleza. Então, eu que agradeço o convite, estou muito feliz. E também quero agradecer as sobrancelhas por eu estar aqui também com vocês hoje. A gente que agradece, gente. O bate-papo tá maravilhoso. A gente já trocou bastante figurinha aqui no off. Primeiro, quero já contar pra vocês. Elas trouxeram a linha inteira, que são a linha exclusiva. Chama Star Glow, mas tem dentro da SP, que já tô íntima, né? Das Sobrancelhas Mais Perfeitas. Mas você pode consumir e comprar pelo e-commerce no Brasil todo. Mas antes de falar dos produtos, que vocês já estão curiosos olhando tudo aqui, Simone, quero que você conte o início da SP, como foi a sua transição, a sua jornada. Professora do ensino médio, do ensino fundamental, mas olhou para a área da estética com um olhar muito aguçado, pensando, é isso que eu quero para mim. Então, na realidade, foi muito lá atrás, né? Essa coisa de ser professora. Naquela época, né? Eu acho que a mãe queria uma profissão assim mais segura. E depois eu me encantei pela área contábil, trabalhei na área também. Mas nessa transição para as sobrancelhas, eu tive aí uma parada em cosméticos capilares, né? Então, eu me encantei também por cosméticos capilares, voltados para linhas capilares. E acabei idealizando também mais de 10 linhas. Uau! E amei. Então, montei vários produtos, linhas e tudo com muito carinho, né, Bela? Bela tá comigo desde essa época. Eu morava no Rio. O Rio, ele ficou assim
com muitas linhas, regionalmente falando, o Rio de Janeiro... O mercado estufou. O mercado estufou, exatamente. É porque algumas coisas viram moda, né? Vai na tendência, moda. A gente fala aqui em Taubaté, algumas coisas são modinhas também. Mas quem persiste, realmente pega raiz e se fideliza, né? Eu nunca gostei de moda. Eu gosto do que é verdade, eu gosto do que funciona. E quando eu quero fazer alguma coisa, eu estudo muito, pesquiso muito, né, Bela? E a Bela tá nessa jornada comigo, porque a gente fez tudo muito junto. Começamos a trabalhar com isso, né? Na realidade, eu comecei a distribuir um produto no estado do Rio de Janeiro e massifiquei esse produto no estado do Rio de Janeiro. Olha. Consegui. E ali a minha vida mudou. Aí eu falei, se eu tô fazendo isso com produto de terceiros, eu vou fazer com as minhas linhas. E aí comecei a idealizar as minhas próprias linhas e foi um sucesso absoluto também. Só que, como você falou, estufou. E aí estufou e eu fui vendo um outro meio de não sair da área da beleza e me encantei pelas sobrancelhas. Me encantei, como de verdade. Como foi o primeiro relacionamento, o primeiro amor? Então, eu vi um ramo assim que realmente estava ainda no início, o mercado não estava tão estufado ainda. E eu falei assim, eu vou fazer um curso. E eu sempre me preocupei com as sobrancelhas, eu sempre tive aquelas sobrancelhas assim grossas, sabe, naquela época. E eu fui sentindo essas dores de sobrancelhas que ficavam com uma falha aqui, tiraram muito ali. Então, assim, eu falei assim, gente, isso tem que parar. A gente tem que pensar numa forma de respeitar o maior patrimônio da nossa face, que é o quê? As sobrancelhas, porque ela faz todo o formato do seu rosto, sabe? Ela pode deixar você como você é ou te transformar em uma pessoa totalmente diferente. Você já falou, dita personalidade. Personalidade. Então, ela fala muito sobre a gente, né, Bela? Inclusive, quero contar pra vocês que eu fui a primeira modelo dela, na cama dela, com tá? certeza. E, gente, ficou maravilhosa. Fui pro casamento madrinha com a minha sobrancelha arrasando. Eu ficava, meu Deus, eu era muito exigente com a minha sobrancelha. Mas eu sempre... Você só fazia sobrancelha num lugar, né, Só Bela? fazia num lugar lá em Copacabana. Não, era Ipanema, isso mesmo. E quando ela falou, vem aqui, Belinha, deixa eu fazer em você. Eu falei, oi? Tenho certeza, mas eu sempre acreditei no trabalho dela. A Simone, ela é muito exigente, então ela não ia pegar uma coisa pra fazer se ela não tivesse certeza que ela teria aquela prática, né? Então eu acho que isso é muito importante também, porque o que acontece hoje no ramo da beleza? As pessoas estão saindo fazendo um monte de coisa. Claro que a gente precisa ter alguém para começar, mas aquele começar precisa ter um cuidado. Ter embasamento, né? Embasamento. Como a Simone falou, a importância, a primeira coisa que ela fez foi estudar. Fazer um curso. Então, e não adianta fazer um curso. Então, você tem que fazer vários. Então, assim, eu pegava o mesmo tema, o mesmo assunto e fazia, assim, 5 cursos diferentes, em lugares diferentes. Por quê? Eu falei assim, gente, se eu pegar 10% de algo que vai ser produtivo para minha carreira, eu pego. Mas na maioria das vezes eu eliminava muitas coisas que eu tenho certeza que iam acabar em intercorrências, e é uma coisa que eu trabalho eliminando todos os tipos de intercorrências. Não posso falar 100%. Mas eu, como perfeccionista, eu quero sempre atingir essa coisa. Então, assim, acabei fazendo vários cursos, muitos cursos, vários segmentos. Uns eu trouxe para mim, outros eu deixei de lado, porque eu trabalho com a verdade, eu trabalho com o que eu acredito. Sim. E aí começou, né, Bela? Gostei muito, me encantei, comecei a estudar, pesquisar, comecei a idealizar, desenhar no papel como que eu faria, porque hoje o design perfeito, ele se tornou um fantasma para muitos profissionais, até que estão no mercado há muitos anos, até micropigmentando e fazendo. Por quê? Porque as pessoas, ninguém tem uma sobrancelha, todo mundo chega com uma sobrancelha falhada, com problema, uma mais fina, outra mais... E a pessoa fala assim, gente, o que eu faço agora da minha vida? Então, eu idealizei uma matemática perfeita, aonde eu trabalho em percentual, tanto para o público feminino quanto para o masculino, e fica muito perfeito, e fica muito natural, porque respeita todas as suas medidas, as suas características, o visagismo. Então, gente, foi por isso que eu cheguei nas gente, agora dá um foco aqui na minha sobrancelha, tá? Isso se chama matemática perfeita, tá, Marcela? Muito lindo. Esses pelos bem expressivos, você sempre teve a sobrancelha assim? Então, Não. A minha sobrancelha, ela sempre foi uma sobrancelha mais cheia, né?
Mas o fato de eu estar sempre fazendo, aí a pessoa vai lá, tira um pelo errado. Aí vai lá, tira outro fio. E aí minha sobrancelha começou... Na concorrência, né? Óbvio. Sim, antes de... Então tão distante, bem ano no passado. Mas eu sempre tive bastante fio. Só que a gente vai perdendo porque as pessoas saem... Na verdade, elas não fazem um design. Elas já, senta aqui que eu vou fazer aquela limpezinha. Aí já pega a pinça, Aí quando você faz a limpeza, você tá sem sobrancelha. Aí eu comecei a ter bastante falha. E aí a gente começou a testar. Assim, quando a Simone começou a fazer os serviços que iriam acontecer na sobrancelha... Idealizando, né? A gente acabou tendo um serviço que faz estimulação do pelo. E foi onde eu testei e deu super certo. Excelente. Então, eu tive crescimento, estimulou, porque o meu fio começou a crescer. E claro, não é só você chegar lá e fazer o tratamento. Em casa, você tem que estar lá com a sua escovinha, tem que estar lá o tempo inteiro fazendo. Então, aí eu comecei a fazer Na o realidade, é um design. tratamento de reconstrução folicular. Onde a gente estimula mesmo o nascimento de novos fios nas sobrancelhas. Isso não é mágica. Isso é tratamento, é ativo, é tecnologia, é ferramentas de trabalho. Isso que eu ia falar. Exato. Não é o profissional que se intitula Não. especialista e vai põe É. a sobrancelha, atendeu a cliente, teve uma experiência, né? Só de experiência do cliente. Exato. E o resultado vem. Não, é importante falar, eu gosto, né? A Simone me contou, a questão de vários cursos, várias especializações, vários testes, né? Há um bom tempo fazendo o trabalho e desenvolvendo a sua técnica para que realmente hoje você traga aqui, ó, a minha especialidade, os meus produtos, os meus serviços oferecem isso. Exato. Então tá tudo validado. Exato. E quando a gente começou a colocar esse projeto e fazer esse plano de negócio no papel, eu já consegui enxergar ele pronto, incrível. Só que quando a gente monta o projeto piloto, é que a gente vai entendendo. Eu comecei com 20 serviços, hoje eu tenho 10. São 10 serviços, assim, são 3 anos e meio de loja. Né? Como eu te falei, a loja é localizada lá no bairro Jardins, em São Paulo. É uma loja linda, que tudo tem muito a ver comigo e com a Bela. Muito bom. As cores é da Bela, o nome Star Glow, a logo foi a Bela quem fez, porque a gente pagou várias pessoas para fazer a logo, a gente nunca se encontrou muito com nada, então a Bela, eu vou fazer das sobrancelhas mais perfeitas, vou fazer da linha Star Glow. O nome foi criado por ela também. Toda a cor, energia de vocês. Toda a né? energia, exatamente. E eu lembro quando ela me ligou, ela falou assim, eu preciso disso, mas não sei por onde começar. Eu falei, eu já sei. Olha! Porque eu acho que como hoje eu trabalho com essa parte de imagem também, né? Então eu falei, Simone, tem que ser algo que seja feminino, que tenha sofisticação. Mas na verdade eu não falava essas palavras, porque na época eu não era estrategista de imagem. Você nem sabia Eu que nem ia ser. sabia. Na verdade eu sempre tive essa Ela já coisa. era, mas não sabia. Já era da natureza. Da natureza. Então eu falei, não, a gente vai botar um rosa seco, porque ele vai trazer isso, vai transmitir essa mensagem. Hoje eu falo com muito mais clareza o que significa, o porquê que trouxe, porque eu tenho... Você foi na intuição, né, Bela? Fui na intuição. Porque quando você acredita em algo e você sabe Sim. que vai dar muito certo, principalmente lidando com mulheres, você precisa atrair elas. Né? Então, quando você traz o tom de rosa, um rosa mais seco, que ele não é aquele rosa bebê que traz uma coisa mais feminina. E a gente não gostava de rosa, lembra? Isso é verdade. Mas eu falei, não é sobre gostar, é sobre o que a gente vai trazer pro público e as mulheres se conectarem também. Né? Inclusive, o tom da SP não é rosa, ele é chocolate. Ele é um Mas rosa ele é um mais rosé, seco. sabe? Rosa antigo, né? Isso, ele é mais antigo. Por quê? Porque as cores neutras, os neutros coloridos que hoje a gente fala, ele remete isso, Sim. né? Ele traz essa coisa do acolhimento também, ele traz essa coisa da seriedade, da sofisticação. Hoje eu sei falar, mas antes, na época, eu falei, meu Deus, eu preciso de algo que vai atrair mulheres e que conecte com o público que a SP quer. E a minha área sempre foi técnica, né? Que casamento perfeito, né? Casamento perfeito, técnica no sentido de criar os serviços, os protocolos, padronizar, porque quando eu entendi que eu queria me tornar uma franqueadora da marca, então meu projeto começou com isso. Eu falei assim, não vou montar uma loja, eu vou É um modelo de montar negócio para escalar. Para escalar. E aí, claro que eu era do Rio, nós éramos do Rio, e aí
Vamos fazer no Rio? Vamos. E pesquisa, e pesquisa. Isso foram passando os anos também, né? E pesquisa. Não, a gente entendeu que o Rio de Janeiro não seria a melhor região para a gente concretizar o projeto piloto. Fomos para o Espírito Santo, né, Bela? E vai, e volta, e viaja. E fizemos muitas pesquisas lá também, dentro de shopping, loja de rua. E tudo está envolvido, né, nesse projeto. Aí a gente entendeu também que não seria Espírito Santo. E quando a gente veio a São Paulo, a gente se encantou. Bateu. Falei, gente, é aqui. Foi antes da pandemia. Logo depois veio, enfim. Mas idealizei também toda essa linha. A gente já vai falar dela. Já vai falar dela. Tudo. Eu ainda quero entender aqui dos serviços. E aí a gente fala do design perfeito. Que é o nosso carro-chefe. Que é a numeração que você explicou. Que é uma técnica exclusiva sua. Eu idealizei essa matemática e ela funciona. E foi assim, foi desenhando, foi testando, foi falando, não é matemática perfeita em termos de números, mas sim em termos de percentual. Sim. Porque cada um é cada um. E cada sobrancelha é única e personalizada de cada um. E nós mesmos temos as sobrancelhas diferentes, né? Sim, nunca uma é igual ao outro. Como um lado nosso não é igual ao outro, né? Mas então, e começou com o design perfeito. Tudo começou com o design perfeito. E tinha que ser perfeito, né, Bela? Porque depois dessa matemática, nós entendemos que realmente ficava perfeito. E os clientes Ficava não. Fica. Na época, não, eu digo assim... Naquela experiência. Naquela experiência, isso. E as clientes que a gente experimentava e tudo, ela falava assim, gente, mas... E é uma coisa, assim, tão maravilhosa que fica muito natural. É muito de cada um. Então, as pessoas falavam assim, nossa, nunca ninguém deixou a minha sobrancelha assim. E como eu comecei a pegar as sobrancelhas com muitos problemas, por falta de qualificação no mercado profissional, eu entendi que eu precisava de um tratamento para fazer as sobrancelhas serem recuperadas. As pessoas estavam na linha da micropigmentação, de implantar pigmento, e eu falava assim, não, eu quero a naturalidade. Então, comecei já a colocar minha cabeça, estudar, para que eu entendesse que o meu negócio seria totalmente voltado para a beleza natural. Cuidados, né? E é onde a gente entra com a questão da saúde alinhado com a estética. Reconstrução folicular, a saúde dos seus pelos, dos seus fios, da sua sobrancelha, a saúde do seu bem-estar, de você se sentir bem, que isso não tudo colocar tá ligado, né? pigmento no organismo, né? Abrir mão disso. Por mais que sejam pigmentos, né? Liberados pela Anvisa, tudo, mas não deixa de ser um agente químico no nosso organismo. Sempre. E para algumas pessoas, elas são proibidas, né? Alguns pacientes, por exemplo, tratamento oncológico são proibidas. Muitas situações de alergia, né? Exato. Então, é importante saber que existe um profissional que olhou para esse público, que olhou para essa dor, né? Que é uma dor, querendo ou não. Porque que é algo mais que nos incomoda com mulher falando, que é não estar satisfeito com a sobrancelha. E a maioria não estava. A maioria. E né? a gente ainda vê, como né? ainda porque acontece. É um início. Esse trabalho que você está desenvolvendo, hoje a gente vê como uma nova ferramenta de trabalho no mercado, a questão das sobrancelhas. E aí, a gente vem também com a questão do Brow Up. Ai, gente, o Brow Up é maravilhoso. O Brow Up não foi idealizado, obviamente, por mim. Trouxeram para o Brasil, que o pessoal chama muito de brow lamination. Sim. Que é aquela laminação, deixar o pelo mais liso. E isso era também muito legal. E é o destaque do pelo. Ali a gente vê a valorização do pelo. Ele alinha e ele também cobre falhas, né? Porque quando você alisa ele acaba vindo mais pro ladinho e ele acaba cobrindo falha. Mas como o meu projeto é um projeto diferenciado, eu sempre quis ter os meus próprios nomes, até mesmo por causa de me tornar uma franqueadora futuramente. Então, nós colocamos o nome de Brow Up. E a Bela sempre tá comigo nessas questões. Bela, como é que vai ser o nome disso? Bela, como é que vai ser o nome daquilo? E a Bela tá sempre comigo nisso. Eu sou a parte técnica. Sim. E a Bela vem com toda a parte de criação. Porque ela é fantástica nisso, sabe? Fantástica. Foi um casamento perfeito comigo. Questão Excelente. Das cores e tudo. Bela, quando a gente fala, né, essa questão de trabalhar com produtos e serviços que vai trabalhar com a imagem. Você hoje, como estrategista de imagem, trabalhando com visagismo, você consegue fazer, claro, obviamente, esse link, mas você vê a diferença da pessoa que ela
aceita passar por tratamentos estéticos que vão, de fato, trazer um resultado na beleza dela do que só maquiar o problema? Sim, eu acredito, e inclusive, Marcela, o meu foco no meu trabalho é sempre buscar uma imagem com uma expressão natural. O que é isso? Eu gosto de fazer com que a minha cliente ela tenha 3 pilares na vida dela. Que a gente trabalha autoestima, identidade e a tua expressão. Porque tudo começa no nosso ser, quem a gente é. Então, hoje a estética, por que as pessoas saem muito, até mesmo pro exagero de vestimenta, de roupa? Porque elas estão muito preocupadas com o que o outro vai dizer. Porque onde tem tudo que há um exagero, esconde uma falta. Então, isso é em tudo. É na sua vestimenta, é na estética, é no procedimento que você faz. Então, por que eu acredito muito? Porque a Sobrancelhas Mais Perfeita é um casamento perfeito, realmente. Porque ele une o meu trabalho de uma forma natural, que eu acredito que a naturalidade, você ser quem você é, da forma que você é, você pode ativar a tua presença em qualquer lugar. Independente de qualquer coisa. Você não precisa ser uma outra pessoa. Você tem que ser você. Verdadeiro poder pessoal. Exatamente. E o primeiro passo é o que eu tenho de melhor para eu trazer para minha imagem, para minha saúde, para minha estética, para que realmente eu consiga ter uma presença bem impactante e que eu consiga fazer a diferença hoje no mercado, sem o exagero. Então, que é o que a gente está enfrentando hoje, o exagero, né? Tá demais. As pessoas vão perder na mão, né? É um vício ali. Sim, e eu vejo muito isso com as minhas clientes. Então, toda vez que eu falo, o primeiro passo, a gente vai fazer o quem é realmente você. É a identidade, eu trabalho muito essa parte. Porque quando você entende quem você é, quando você vai para um espaço, uma sobrancelha, você aceita melhor. Quando um profissional chega para fazer uma limpeza de pele, um umbral, um lash lift, é outro olhar. Ele busca a naturalidade, ele busca ser quem ele é. Uma coisa muito importante a gente dizer, e totalmente ligado ao que a Bela também falou, é porque é muito engraçado quando você chega num lugar e fala assim, eu quero fazer as sobrancelhas. Aí a pessoa senta, ela já pega a pinça, e aí eu comecei também a criar. Eu falei assim, não, a gente quando recebe o cliente, a gente tem que fazer uma entrevista com o cliente. Que a gente chama até de uma anamnese assim, pra gente entender as características, a profissão, saber se ele é muito extrovertido, se ele é mais introvertido, porque as sobrancelhas falam e ela tem que estar de acordo com essas características dele também, com a personalidade dele. Então, assim, o que eu acabei também me especializando, Marcela, foi em encantamento. Então, eu não tenho o atendimento. O atendimento, para mim, ele não pode ser uma coisa isolada. Então, o encantamento... E ele fala muito mais, porque a pessoa tem que se encantar da hora que ela entra, por tudo que acontece até a hora que ela sai pela porta. Tudo tem que estar perfeito e maravilhoso. E ali a gente consegue entender qual cliente, como que eles são, e a gente também entende como que a gente vai agir para que ela tenha confiança. E uma coisa muito legal, né, Bela, que dentro das Sobrancelhas Mais Perfeitas, todos os clientes que vão, eles se fidelizam. Que delícia. Isso, parabéns. Maravilhoso. Aqui no TPM, a gente está falando da questão da saúde e da estética, mas a nossa principal bandeira é o empreendedorismo feminino. Então, quando a gente encontra cases que inspiram, a gente quer bater nessa tecla muito, porque hoje as pessoas estão cada vez mais indo para a questão empreendedora, para o momento empreendedor. A área da beleza ainda mais, mas dando muita cabeçada, sofrendo muito. Por quê? Porque vai pela moda, como a gente acabou de mencionar aqui, ou vai sem preparo. Acha que, né, não, isso deixa comigo que eu faço, mas não estudou, não se especializou, não fez teste, não perdeu lá tempo, anos, esperando. Não, enquanto eu não estiver 100% satisfeita, não entrego o melhor. Na realidade, não perde o tempo, né? Só ganha. Só ganha, mas é que o imediatismo atropela as coisas, né? É isso. Por mais que existam as necessidades, eu acho que a gente tem que ter calma. Hoje, o meu melhor é isso, né? E foi o básico. interessante, Marcelo, você falar do imediatismo, porque os nossos clientes, as nossas perfeitas, são imediatistas.
Elas querem na hora o Elas resultado, querem né? tudo na hora. E aí, quando a gente entra com... Porque assim, depois do design perfeito, idealizei o SOS Fios Perfeitos, que é essa coisa da reconstrução. Cuidados. O cuidado. Então, a gente entender que o nosso empreendimento é um empreendimento voltado realmente para a saúde. Saúde do fio, saúde da pele. E por que também que eu acabei colocando vários serviços para a estética facial também, não invasiva, tá? Sim. Não faço nada invasivo, porque acredito muito na naturalidade. Gosto do invasivo, acho que a pessoa, se tiver que fazer um botox, tem que fazer tudo, mas ela tem que entender que ela precisa também fazer o tratamento não invasivo, até para dar manutenção. Uma limpeza de pele, um tratamento de rejuvenescimento não invasivo, porque tudo faz parte. E aí, eu cheguei no momento também, Marcela, não só o SOS, mas de entender que uma sobrancelha, ela não podia ser isolada de um rosto. Então não adianta, você vai num lugar, você faz uma sobrancelha, né, Bela? Mas o rosto tá opaco, você não fez uma renovação celular. Aí eu falei assim, não tô satisfeita com isso. Aí o que eu fiz? Ampliou. Idealizei o protocolo SP. Todas as pessoas que entram para fazer uma sobrancelha, ela tem gratuitamente todo o protocolo de regeneração celular facial. O que com os é? nossos produtos. Então, passa pelo processo de cuidados da pele antes de fazer o processo da sobrancelha. Essa linha dermocosmética foi idealizada por nós para isso. Claro, para vender, para fazer a continuidade, manutenção, né? da continuidade home care. Mas foi isso que a gente entendeu. E olha, ela ficou perfeita também, né, Bela? Tá linda. A mulherada tá aqui pra falar, fala dos produtos. O que é esse monte de produto maravilhoso? A gente vai chegar lá. Vamos Porque chegar lá. antes de falar dos produtos, ainda tem alguns procedimentos. Estamos falando bastante das sobrancelhas e agora explicamos um pouquinho do cuidado com a face. Mas na SP Sobrancelhas tem outros tratamentos também, Sim. além da sobrancelha. Sim. Vamos falar dos lábios. Então, é como um todo, né? Eu acredito que uma sobrancelha, ela não pode estar isolada. É tão bom quando você... Agora, você tem que fazer o tratamento e dar continuidade à naturalidade. Então, a gente tem que entender, por exemplo, eu não optei por fazer extensão de cílios. Mas por quê? Porque estudei, porque consultei oftalmologistas, aí isso entra também na área da saúde, porque eu entendi que aquilo ali eu não iria comprar, né, Bela? Nós não compramos essa ideia. Não, você não consome, você não usa. Consumo, É não isso. consumo. Por quê? Porque o processo, sem entrar muito nesse assunto, o processo é um processo que você usa uma cola. Nessa cola, você pode acabar proliferando bactérias, fungos. Você não consegue fazer uma higienização perfeita dos seus cílios, porque senão ele cai. Aí eu falo, não, isso não. Né, Você não Bela? consegue nem dormir, né? Isso que eu ia falar, higienização perfeita, que sabe às vezes dos olhos. E você não consegue nem dormir, porque tá no travesseiro, o cílio não pode bater, porque senão você fica sem cílio. Eu não consegui. Eu tentei, fiz alguns Eu também alongamentos. E não é pra mim. Por que não é pra mim? Porque eu sou a que vai pegar esse produto aqui, ó. E vou fazer isso aqui pra lavar meu rosto. E não conseguia fazer isso com os cílios. Então... Mas essa era eu. Eu entendo que tem quem consiga. Né? E quando tá o olhar tudo bem. ficava torto, porque aqui faltava e aqui tinha. Capenguinha, né? Gente, e vai você caindo. via logo que a pessoa tem extensão de cílio, né? Sim. Sim. Fora aqueles negocinhos branquinhos, que é aquela colinha. a cola, que parece uma sujeira, e você não pode passar um rímel. Você não tem liberdade, né? Pra mim não deu certo, porque eu não sou esse tipo de pessoa. Eu gosto de lavar o rosto Eu mesmo. também. E você quer ver que é interessante o lash lifting? É uma técnica, existe uma química? Existe, obviamente, mas é uma química segura, registrada, né, na Anvisa, que a gente usa a etanolamina, então ela é bem fraquinha, e a gente pega e faz a curvatura dos cílios naturais, e aí a gente pode lavar, a gente pode passar rímel. E olha o que a gente pode também, que eu vim hoje. Hoje eu coloquei um postiço, um pouquinho só aqui na ponta. Então, ela também permite que você use, em ocasiões, um casamento, um podcast com a Marcela, que você use, às vezes, o postiço. Te dá liberdade, Te dá liberdade. Você tira, você não tem nenhum problema. Aí você lava. Então, é muito legal. Se vocês quiserem dar o foco, ó. Eu tenho também, tá? Muito bom. Ela tem tudo, né? Eu tenho tudo. É claro. Então pode dar foco sempre Eu falo, em mim, que tá? trabalho bom, embaixadora, faz tudo. Tá sempre sempre gata, linda, linda.
Eu achei bacana até a gente fazer um alerta aqui. A gente acabou de falar dessa questão da extensão de cílios. Sim. Recentemente, a esposa do Alok passou por um grande susto. Isso é verdade. Porque ela já fazia, era um procedimento que não foi a primeira vez, ela já tinha o hábito de fazer. Mas, por infelicidade do destino, naquela vez, a cola caiu dentro da retina do olho dela. Entendeu? Lavando o rosto de manhã. Olha Foi isso. depois, acho que já tinha 1 ou 2 dias de procedimento. Lavando o rosto Por de isso que manhã. não pode lavar, né, Marcelo? E aí, ela teve uma cegueira temporária que foi desesperador. Ela tem um relato dela, vocês podem acessar nas redes sociais. E aí, eu tô dando um exemplo dela porque é uma pessoa famosa, universalmente, nem é só no Brasil, universalmente. Exato. Esclarecida, porque ela é médica, tem todas as informações, mas a gente acaba realmente buscando ali artifícios para melhorar a nossa beleza. Somos todas mulheres. Mas, infelizmente, como você acabou de falar, existem procedimentos que não nos traz segurança. Então, esses procedimentos que não nos traz segurança não significa que a profissional não é um bom profissional, que o produto não é bom. Não. São produtos que são técnicas que deixam a gente com dúvidas. Não Aí posso você lavar ou o meu compra, rosto. ou não compra. E aí, eu fui conversar com o oftalmologista. Eu falei assim, vamos... Então, assim, é um trabalho, a SP é um trabalho, assim, de muito Você estudo, foi, quando isso que eu falava, você foi bem minuciosa. Foi. Continua Parabéns. sendo, né? Porque a gente Parabéns. obrigada, porque a gente não pode parar de estudar. E cada vez mais, né? Vai chegando mais técnicas. E vem você as tem que ir modas. analisando. É isso. E aí, a gente sempre tomou muito Gente, muito mas cuidado com essa moda. palavra moda é muito interessante, né? Que vocês estão falando o tempo todo. Porque é moda, porque é moda, porque é moda. Mas quando a moda vem, quanto tempo aquele estilista, aquela pessoa, ela fica pra botar uma tendência e uma moda por ano? Ele não pega Nada assim, né? um tecido, vai lá, pega o tecido e agora a gente vai fazer o desfile? Da noite pro dia. Nem a moda é da noite pro dia. Nada é da noite pro dia. Exato. Tudo tem um estudo, tudo tem um porquê. O que a gente vai trazer, o que é benefício pro consumidor. O que vai ser natural para ele naquele momento. O que ele vai conseguir trazer. A moda, ela passa. As pessoas não têm essa ideia de moda. Porque criaram-se um padrão da modinha. Mas modinha é uma moda que é estudada há muitos anos. Sim. É porque a moda da roupa é totalmente diferente da moda de um serviço novo. O que acontece com esse? Mas é com um essa estudo. área? A gente acaba usando o termo modinha no sentido de que tá todo mundo fazendo, todo mundo usando. Aí não, E aí você naquele vira-se momento. o quê? E o Padrão. mercado Mas você quer pede. tá tudo igual. mas vamos respeitar A o que inovação. você falou. Que a moda não é uma coisa que acontece hoje em dia. Não, Olha a você cria diferença. padrão, né? Inovação, especialização. Inovação é uma coisa que você quer fazer porque você quer ganhar um dinheiro ali por ser uma coisa da moda. A inovação, a especialização é você melhorar cada vez mais o seu trabalho que você já tem. O processo que você já criou, O que já processo está que você já validado. criou, ele está validado e você vai validando cada vez mais, estudando cada vez mais, né? Deixando ele cada vez mais diferenciado, né? Sim. Dos outros serviços do mercado. Tudo se estuda. Sim. Mas hoje, quando a gente traz algo muito pro mercado, que a gente quer ser inovador, tem muita gente que não quer estudar o que ele vai inovar. Ele quer simplesmente colocar e vamos ver que vai dar certo. E nem tudo que é novo funciona. Não. Muito Por isso que eu pelo falo, às contrário, vezes tem desfiles, por exemplo, que vai dar certo e tem outros que não. Sim. Tem gente que se destaca, outros não. Tem gente que vai fazer serviços maravilhosos preocupado com a saúde da mulher e do homem. E tem gente que não. Você falou do Lash ou do Hydra Gloss? Eu falei, na verdade, do Lash Lift, Ah, que do a gente lash. falou. Isso, e aí eu e falei do- dos lábios, mas a gente não falou o nome. Vai ser Hydra Isso. Gloss. É o Hydra Gloss. É um nome que pegou bem no mercado, né, Bela? A gente sim. pensou em mudar. Falou assim, não, gente, tem que ter um equilíbrio aí nessas... E o nome já diz, né? Hidratação Hydra dos Gloss, lábios. E aí as pessoas já entendem que é também uma questão estética de cuidado. E que não tem nada a ver com a boca, né? Não tem nada a ver com São isso. coisas diferentes, é né? totalmente Sim. diferente. É o quê? A gente hidrata cabelo, hidrata a pele e não vai hidratar a semimucosa? lábios. Vamos tratar a semimucosa também. Então, a gente tem todo um protocolo de renovação celular também para os lábios e com ativos, né? Com fatores de crescimento que realmente vai estimular produção de colágeno, elastina, que vai deixar os seus lábios bonitos, sem aquelas fissuras. Lábio eu sofro. Não importa se é calor, se é frio, eu sofro.
Aqui é bem ressecado, né? Rio, É. a gente tem umidade, aqui a gente não tem muito. Então, assim, tratar cabelo, tratar pele, cuidar da sobrancelha, cuidar dos lábios. Então, você entender que eu fiz, assim, um pouquinho de cada coisa para que você tenha uma harmonia na sua beleza, da sua face. E porque é diferente quando você faz a sobrancelha e tudo tá assim, às vezes tá com o lábio um pouquinho rachadinho, aí a sua sobrancelha tá ali, mas eu falei assim, ué, cadê o resto? E a gente sentia falta disso, né, Bela? Uhum. Não, o resto a gente vai providenciar. Então, comecei a estudar estética facial também. E aí, chegamos nesse resultado maravilhoso, porque é engraçado, quando a gente faz o protocolo da SP, que é a única empresa que faz o protocolo é a SP, Sobrancelhas Mais Perfeitas. Porque a pessoa chega lá e fala assim, não, mas eu não quero contratar esse serviço. Não, você não está contratando, isso aqui é um mimo para você. Olha, É um presente. Porque não é só a renovação celular, tem uma ferramenta de relaxamento, a gente faz o relaxamento Nossa. na cabeça, a gente faz o relaxamento não vejo a hora de vários... fazer o meu protocolo. Aí tem Tá na hora de clientes você hoje que falam ir. assim, Eu "Cara, vou." vocês não querem inventar só esse serviço do protocolo? Porque eu quero vir aqui só para fazer ele, mesmo que eu não precise vir fazer a sobrancelha. eu quero Ainda fazer não ele." deu o tempo da sobrancelha, mas eu quero fazer o Aí eu protocolo. falei, eu vou pensar, porque é um mimo, é aquela coisa de... Eu quero um momento de relaxamento, de encantamento. Quero que o cliente chegue lá e fale assim, gente, eu tô nas nuvens, eu tô aqui dentro da SP. Eu mereço. Eu mereço. E isso de uma forma geral, né? Nós mulheres, a gente tava falando dessa rotina doida. A gente acostumou a encaixar os serviços de cuidado naquela horinha do almoço, naquela horinha entre uma reunião e outra, e a gente não curte o momento. E eu falo por mim, assim, eu já falei várias vezes aqui. Eu tô fazendo a unha, eu fico desesperada que eu não consigo responder mensagem no celular. Tô fazendo o cabelo, eu falo, gente, eu quero sair daqui logo. Não tenho mais aquele momento assim, agora eu vou fazer as minhas unhas. Marcelo, você acredita que as pessoas vão lá para fazer os serviços? As pessoas não ficam no celular lá, não. Porque entendeu? Este momento eu preciso estar E aqui a gente pra não relaxar. fala nada, simplesmente... Entregou eles isso. curtem. Entreguei isso. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Agora a gente vai falar, então, da tão maravilhosa da linha Star Glow. São 5 produtos. Na verdade, a gente tem aqui 6 produtos e 6. os lápis. Isso. Vamos falar de todos os produtos e a gente vai fazer. A Bela vai me ajudar. Unboxing. A gente Vamos. vai abrir todos. Gente, a Bela, ela pode... Assim, cada embalagem dessa... Pode até tirar da caixa, né, Bela? Sim, a gente vai abrir tirar. todos. A própria embalagem, nós ficamos muito tempo escolhendo. Cada embalagem, o funcionamento. Muitas empresas... Quantas feiras nós fomos, né, Bela? De matéria-prima, de embalagem... Ah, mas é tudo lindo, maravilhoso. Lindo, maravilhoso. E eu quero falar da composição. Eu sei que tem extrato de pêssego, Isso. de pêssego. O aroma é maravilhoso, para também proporcionar, porque cheiro também faz toda a diferença. É uma Fala, pena que vocês não vão conseguir sentir o cheiro agora, É. tá? Sente o cheiro, Marcela. Olha que delícia. Nossa. Esse sabe que eu amo, né? Tudo que é dermo cosmético. Olha, é o cheiro e realmente É o a cheiro. sensação de cuidado. Exatamente. O extrato de pêssego, ele é diferente da fragrância de pêssego. O extrato, ele tem poder de rejuvenescimento, vitaminas A, vitamina E, ele é super hidratante. A fragrância não é necessariamente de pêssego, mas o extrato a gente fez questão que estivesse presente Em toda a linha. toda a Toda a linha. linha. Principalmente o esfoliante, né? É exatamente você ter aquela pele de pêssego. Aveludada. Aveludada, rejuvenescida. Olha que maravilhoso, olha. A textura Esse é o da sabonete. Um sabonete Isso, diário, né, isso, Bela? foi infúsio. Ele já dá um clareamento, ele ativa a circulação sanguínea. Olha isso. E faz penetrar todos os ativos. Olha o cheiro. Ai, que delícia. E a Simone já vai realmente fazendo ali o cuidado, né? Tá na natureza. Olha a sensação. Não fica uma pele de pêssego? Fica, É não é incrível. aquele sabonete. É Não, e não incrível, fica incrível. melado, ele é bem sequinho. É, ele tem um toque seco. Essa aqui é água termal. É querida, né? Super querida. Eu amo água termal também. Ela tem extrato de pêssego também e água de coco. E agora tá chegando o inverno, né? Então já sabe, as pessoas precisam Necessaire. Necessaire. cuidar muito mais da pele. E assim, tô maquiada, gente, ó. Não Ela vai é bruma tirar. fixadora também, né, Não, Bela? isso, não. Olha o aroma de perfume! Maravilhoso! E ela é hidratante tanto no verão, você pode levar pra praia, piscina, Gente, isso aqui, quanto no inverno. eu tenho a pele muito seca.
Então, a água termal não é só pra quem tem a pele seca, oleosa. Ela é pra você usar mesmo. Até porque ele tem água de coco, sais minerais, aminoácidos. Então, ela ajuda a hidratar. Então, por exemplo, eu tenho a pele muito seca. Então, o tempo inteiro a minha bolsa tá lá embaixo. O que tem lá? Água termal. Porque senão eu fico com a pele muito ressecada. Principalmente aqui em São Paulo. Outro dia eu até fiz uns stories eu falando, gente, tô indo pra praia. Olha quem tá indo comigo. Olha quem tá aqui, ó. Olha quem tá aqui. Porque faz muita diferença. Tanto pra quem tem uma pele oleosa e tanto pra quem tem uma pele seca. O público masculino tá Adora. usando muito. Porque o público masculino geralmente tem a pele mais oleosa. E as pessoas confundem um pouquinho essa coisa de pele oleosa. Mas por que a pele é mais oleosa? Porque ela possui mais glândulas sebáceas? Não. É porque o organismo é tão inteligente que ele produz o óleo. Pra poder fazer Pra o que poder a gente não tá fazendo. Então, se você não hidrata, o organismo está produzindo óleo para poder hidratar. Então, quando você usa água termal, o organismo entende, não, ela está hidratada, eu vou produzir menos óleo. Então, você também acaba com a oleosidade da pele. Esse aqui é o peeling, ó. Ai, eu amo também. Eu amo tudo, né? E ele é um peeling corporal. Já tô fazendo propaganda, tá? Entrega tudo, Bela. Ele é corporal e facial também, tá? Muito bom. Ó. Mas dá um foco pra eles verem, porque ele tem o grânulo de pêssego, olha Ele que... tá novinho, Bela, geralmente a gente faz assim, com ele mais vertical. Pra subir, pra subir. Vamos ver. Tá Daqui aqui, não. É mais na vertical, isso, quando ele tá novo. Ele tem um pouquinho de ar dentro, Tá né? subindo, É novo real, Daqui. gente. Estamos abrindo juntas aqui. É, gente. Exatamente, peraí. Esse vai. Agora foi. Opa! Agora veio mesmo. Vai. Olha isso. Vou deixar você passar. Vamos Deixa lá. eu passar até na minha também, ó. Me dá um pouquinho. Neste Gente. momento, as mulheres estão com aquela sensação de eu também quero. Passando. E você sabe o que é interessante? Vou pedir pra você passar nessa mão e na outra não. Só nessa. Isso. Passa bem. Pode passar. E você sabe o grânulo dele? Ele é um peeling. É do próprio caroço do pêssego. Isso. E você vê que não machuca, né? Não machuca. Não machuca. É 100% natural e vegana essa linha, tá? Perfeito. E é tudo que a gente tem que realmente propagar, né? Que as pessoas... Tem as pessoas que hoje em dia têm a necessidade, o conhecimento. Mas quem ainda não tem, já começar a entender que o produto É porque não dá pra dar o foco, né? Eu acho que vai Dá uma olhada na sua mão, nessa cor e na outra. Olha. Olha. Tchan da pele. E foi bom que você foi testando um de cada vez, né? Que aí você já vai fazendo todo o protocolo de skincare. Mas é isso, né, Bela? Tem o Buster também. Água termal. Água micelar. Água micelar. Também tem extrato de pêssego. Isso aqui é pra andar na bolsa, é a coisa mais chique pra sua vida. Às vezes você borrou uma maquiagem, você não tem nada. Pega um cotonetezinho. Você precisa ter o kitzinho. Aí você vai lá, tira o borrado, passa de novo e dá na sua. Não agride a pele. Não, olha só. E olha a tampa dosadora. Pode abrir pra você ver. Ela não vai vazar. Você vai ter que ir com calminha. Tá vendo? Ela tem uma tampa dosadora, então você pode colocar no cotonete. Pequenos erros de maquiagem. É gotinhas, ó. Isso, não é aquela água termal que você abre, né? E dá na necessaire, né? Água termal não, micelar. Também cheiro gostoso. E ali elimina todas as impurezas. Maquiagem. Maquiagem. E a embalagem é linda. Linda, isso que eu falo. Todas as embalagens. Ó, deixa eu fechar aqui pra fazer tudo direitinho, aí pra vocês verem. Muito bom. E aí tem o Buster. O Buster, o que é um Buster? Por que vê esse nome no mercado de Buster, né? Ele é um conjunto de ativos, tá? Buster é um conjunto de ativos. Colágeno. Hidratação pura. Mas com um peso molecular, assim... Vou falar um peso molecular, as pessoas não entendem muito. Mas a absorção dele é muito rápida, ou seja, ele penetra, né? Quando a gente fala, assim, de ácido hialurônico, o ácido hialurônico tem um peso molecular muito grande. Sim. Mas por quê? Porque o ácido hialurônico é para hidratação mesmo. Então, ele fica muito preso aqui, entre a epiderme e a derme, sabe? Esse não, esse ele já vai direto para a derme, ou seja, absorção mais rápida, né? Hidratação perfeita. Ação preenchedora, tudo que a gente precisa. Exatamente. E o cero da área dos olhos. Esse é o maior querido nosso, né, Bela? Isso aqui, se você tá Acho com que eu falei aquela que tudo é querido, olheira, igual a mim, que tem uma filha de 2 anos que não dorme. Mães, Use, entenderão? por favor. Mães, vocês precisam disso aqui, porque isso aqui salva vidas, tá? Devolve a dignidade. Nossa, muito. E vou te falar o que acontece.
nós ficamos muito tempo para chegar nessa formulação. Ó. Porque eu falei, eu quero Foram testes. muitos. Eu falei, eu quero tudo nele. Eu quero ação clareadora, eu quero ação preenchedora para tirar as bolsas, eu quero que ele tenha proteção UVA e UVB. Aí a indústria falou, você quer tudo? Eu falei, quero. Porque eu mereço e eu quero. Exatamente. E aí, essa tampa dosadora, você já... Você quer ver uma coisa interessante? Passa na sua mão um pouquinho. Agora você vem com o dedo e faz assim. Você vai ver que onde você passar, ela vai criar uma película que ela protege contra os agentes externos, porque ela tem ação também anti-rugas. E tudo que a gente precisa, né? Então, ela protege contra as ações do UVA e UVB, dos raios ultravioletas. Perfeito. E além de ter, como é que é o nome desse? A ponteira. A ponteira, como é que é o nome? Tem um nome específico? É, não tem? dosadora, né? Não, essa aqui. De metal. De metal. de metal. Por quê? Porque ela é bem geladinha. Ela é Então, quando gelada. você passa, ele vai deixando aquela coisa mais leve, sabe? Vai desinchando. Então, isso ajuda muito também. É um conjunto. E você sabe o que é interessante? Você pode também levar na necessaire, por exemplo, você vai para um happy hour. Então, você tá maquiada. A termal ajuda a manter, porque é bruma. E esse sérum, você pode passar ele por cima Da maquiagem da antes. maquiagem. Ele já faz aquele efeito clareador. E outra coisa que a gente não falou dele, Bela, ele tem efeito lifting. É. Puxa. Quando você passa num olho, ele dá uma puxada, então você tem que passar nos dois, senão você fica com o olhar torto. Eu não passo só aqui, não. Eu passo aqui, passo aqui, passo aqui. Onde tem ruguinhas. Eu não faço nenhum tipo de procedimento estético. Eu só uso isso aqui na minha casa. Uau. A Bela Nada. nunca fez botox. Nunca fiz botox, nada. Tudo que eu prezo no meu rosto é sempre naturalidade. Por exemplo, eu nunca coloquei extensão de cílios. Nunca gostei, ela sabe. Nunca gostei de fazer nada que fugisse do natural. Na realidade, eu fiz a extensão para poder entender como que era ruim, na minha opinião. Na minha opinião, gente. Eu não condeno nada, todo mundo, né? Cada um. Mas assim, como eu tenho o meu negócio... Seu embasamento da saúde. Sim, embasamento sim. da saúde e voltado para a naturalidade, eu me preocupo muito mesmo. Então, se você faz um tratamento em casa, junto, claro, com limpeza de pele... Eu acho que eu vim fazer limpeza de pele na minha vida quando abriu as sobrancelhas mais perfeitas. Porque nem isso eu fazia. E aí, isso aqui é todos os dias. É de manhã e à noite eu faço toda a minha rotina de skincare. E faz uma diferença absurda. Faz. E tem muita gente que tem dificuldade de fazer, né, Marcela? Tem. Ai, dá muito trabalho. Isso eu ia falar, achar que dá trabalho. Não dá, é coisa de 10 Não dá. minutos. No banho, aqui tomando banho, você já tá lavando o banho. Exatamente. Inclusive, gente, ela tem uma aula que ela te ensina a fazer toda a tua rotina de skincare. De autocuidado, pra você usar os produtos, pra você entender como funciona. Gente, se você colocar... Pega o cronômetro, é coisa de 10 minutos. Você fica aqui... Não. 15 minutos. 2 minutinhos Você fica aqui aonde? É. No Instagram, rodando. Então, ela- você não tá cuidando da tua pele. Você não tá cuidando da sua saúde. É hábito, Né? na verdade, colocou o hábito. Colher o resultado. Meu, que coisa maravilhosa a gente ter a pele bem hidratada. Você saber que se você fizer uma maquiagem, sua maquiagem vai durar muito mais. O efeito vai durar muito mais. Mas o melhor, se você não quiser usar maquiagem, sua pele vai estar bonita. E, gente, pra você também tá com uma maquiagem, você precisa estar com uma pele muito boa. Com Sim. certeza. Você Manda precisa tudo hidratar. errado. Fica craquelado, É, né? então, Não fica a maquiagem bom. entrega o seu erro. Exatamente. Exato. A gente não pode esquecer os dois lápis, Bela. Essa linha aqui... Essa videoaula, rapidinho, só para complementar, essa videoaula, ela não fala só do tratamento skincare, não, da importância, não. Ela fala sobre saúde no geral. Da E pele. ela é muito boa. Pra acessar essa videoaula, A gente tem um QR Code, Tem um né, QR Bela? Code. Ele Tá. tá até aqui no folder, ó. a gente vai Uma depois olhadinha. colocar na tela. Isso. O lápis. Ah, tá. Então, vamos lá. Essa aqui é a linha Underbrow que a gente criou também, que ela vem com lápis de sobrancelha e vem com iluminador. Porque também não adianta você só passar o lápis e você não ter o acabamento. Então é muito prático. A gente até brinca que a minha mãe falava assim, mas como que eu vou usar isso aqui? Eu falei, mãe, senta aqui rapidinho, que eu vou te ensinar. Ensinei, gente, qualquer pessoa faz. É muito rápido e muito prático. Porque você precisa cuidar. Sim. E ele O iluminador, fica né, Bela, lindo. Ele faz essa parte de baixo que ele Dá um dá uma elevada acabamento. e marca a sobrancelha. E fica lindo. Fica lindo. E ele também tem um tom universal. Testamos muitos lápis. Muitos lápis. Só esse, né, Bela? Maravilhoso. Nossa, né? muito bom. E ele tem um toque mate. E ele tem um toque em gel também, que é Muito muito bom. gostoso. E esse aqui,
ele também tem a cor universal, ou seja, ele dá para todos os tons de pele, todos os fototipos. Então pode ser um fototipo de uma morena clara, uma morena mais escura, ele vai se adaptar bem ao tom da pele Perfeito. das nossas perfeitas. Você que acabou de ver todos esses produtos, você pode acessar agora o Instagram da SP Sobrancelhas Mais Perfeitas. Onde você estiver, você vai receber. Você pode comprar o kit completo ou os produtos individualmente. Sim. Certo? E você comprando todo o kit, você ganha uma necessaire de boquinha pra você desfilar. Linda. E dá pra virar uma bolsinha, tá? Uau! Já vou falar o que gente claro não que eu trouxe. quero. A minha Esqueci. necessaire. Já 30 tá aí. Aí eu trago dia 30, tá? E eu Pronto. vou mostrar nas redes sociais pra vocês. Vai estar lá no meu Instagram. É linda. E é o que eu quero complementar também, gente. A SP Sobrancelhas está em São Paulo, mas como vocês entenderam, é todo um protocolo especial, é um momento especial. Então, muitos serviços a gente acaba indo para São Paulo, às vezes para fazer comprinhas, para fazer uma volta em São Paulo. Já deixa agendado o horário na SP, passa lá, tem o seu momento e depois vai desenvolver as outras coisas que você tem para fazer em São Sim. Paulo. Minha dica, marca com as amigas. Liga lá na SP, fala, olha meninas, eu mais 2 amigas, a gente vai ter o nosso momento, gente, e tenha de verdade o momento. Quando eu for fazer o meu momento, vou ver quem das meninas aqui do TPM vai comigo, a gente vai registrar tudo pra vocês. Ah, arrasou. Vai tomar um cappuccino, também vai conversar, um bate-papo. A gente Bom, aproveita conversa, e vai no dia né? que eu tiver, tá bom? Tá bom, te aviso. Por favor. Geralmente às terças, Terça-feira. né, Bela? Isso, Ótimo. geralmente às Não vai pegar trânsito, então é Não tranquilo tem o aí. programa ao vivo. É. Que a gente tudo aqui fala, não vai ter programa ao vivo. Verdade. Meninas, pra gente complementar, né, toda a importância de entender hoje tudo que a SP desenvolveu para o cuidado mesmo da beleza, da saúde das sobrancelhas e complementando, claro, né, do rosto como um todo, como a gente disse, a importância de cuidar da pele, a importância de cuidar dos lábios. Além disso, ter toda uma linha especial que vai trazer resultado. Mais uma vez, quero Exatamente. falar sobre isso, gente. Mais do que falar de bons produtos, mais do que falar de boas embalagens, é o resultado. Porque, afinal de contas, todo mundo busca ter uma melhoria constante na sua beleza, né? Na sua saúde. E segurança, porque ela é hipoalergênica. Perfeito. 100% natural e vegana. Então, maravilhosa. Muito bom. Meninas, quero que vocês reforcem o convite para as pessoas poderem ir e marcar o horário ainda hoje na SP. Vai lá. Vai? Vai, olha lá e fala, vai. Então, minhas perfeitas, eu já tenho muitas perfeitas e quero que você seja também mais perfeita do que você já é. Na SP você consegue fazer isso. Gente, é um lugar que a gente tem para te devolver tranquilidade, elegância, naturalidade. Eu tenho certeza que você vai se sentir em casa. É um ambiente gostoso, um ambiente confiável, porque nós da SP, a gente tem responsabilidade com a sua beleza, já que você tem uma beleza natural. E o que a gente faz com ela? A gente só enaltece, a gente eleva a sua autoestima. Você vai passar, assim, momentos inesquecíveis, exclusivos, assim, uma experiência única na vida de vocês. Isso eu garanto. Vamos lá. Perfeito! Muito bom! Muito obrigada, Simone. Muito obrigado, Bela, por virem aqui compartilhar com a gente toda essa maravilha que vocês desenvolveram, que vocês prepararam e que vocês entregam diariamente na SP Sobrancelhas. Que a SP expanda muito, que o Brasil Pois é. todo possa receber vocês e que o Brasil todo já tenham acesso aos produtos que são maravilhosos. E eu vou compartilhar na minha rotina. Eu usando os Adoro! produtos. Com certeza. E às terças-feiras, como eu falei, a Bela vai estar lá. E como a Bela é estrategista de imagem e estilo também, a Bela tem muito a agregar valor aí nesse momento de vocês aí, viu, gente? É só entrar também no @ dela. Bela.patera. Isso Exatamente. mesmo. Perfeito. A minha voz tá sumindo, gente. Eu tô aí nessa semana que, olha, só por Deus, mas estamos aqui, vamos continuar. Meninas, obrigada mais uma vez, viu? Obrigada, Obrigada a você. Marcela. Foi um prazer. super Tô prazer. encantada com toda a história, a que coisa trajetória boa. do seu trabalho. É essa satisfação que a gente tem, né, Bela? É essa. Muito bom. Parabéns mais uma Nada vez. que isso, eu que Obrigada. agradeço. Obrigada. E pra você que tá nos acompanhando, gente, até o próximo episódio. Obrigada por estar aqui com a gente. Compartilha, ativa o sininho, segue o nosso canal e até o próximo episódio, hein? Tchauzinho. Beijo. Tchau. Beijo, amor. Beijão.